gente, seguinte, falamos bastante sobre primeira, segunda e terceira lei de Newton. Queria mostrar uma coisa para vocês agora. A força resultante centrípeta, tá? Força resultante centrípeta. Seguinte, imagina uma situação, você tinha uma atividade que eu gostava de fazer quando era criança, que era o seguinte, eu pegava um balde, enchia esse balde de água até na metade, pegava o balde e ficava rodando. E eu ficava procurando a velocidade mínima que eu tinha que ter para essa água cair em mim. E nunca tomava banho né? Queria tomar um banho proposital, mas nunca dava. Eu ficava rodando. Falava, cara, eu tô com o balde de ponta cabeça e ele continua rodando e não cai em mim. Então, isso é devido à força resultante centrípeta. Força centrípeta. Por que tem essa força e o nome é resultante? Eu quero que vocês cuidem com isso. Porque se for pensar pela lógica, eu estou rodando, a força não devia estar empurrando as coisas para fora? Estão. As coisas estão empurrando para fora. Quem que empurra as coisas para fora da curva? A inércia. A inércia que empurra as coisas para fora da curva. Como a gente não pode escrever uma seta aqui e colocar inércia porque não é vetor, como a gente não pode fazer isso, a gente não usa isso, então a gente apaga e a gente fala o seguinte, que existe uma força puxando para dentro. Essa força realmente existe? Não. Ela é chamada de força fictícia. Ai, professor, mas vai complicar a cabeça. Cara, não precisa se preocupar. Essa força fictícia é a força... Uma das delas é a força centrípeta. Força centrípeta vai puxar para o centro. Imagine que ela exista, tá? Não precisa se preocupar muito com isso. Ela vai puxar para o centro. Por quê? Porque vai ter uma força puxando, afinal, a inércia quer jogar tudo para fora. Aí, professor, como você sabe? Porque se eu rodar com isso aqui na mão, na hora que eu soltar, isso aqui vai sair o quê? Tangencial. Vai sair como? Para cá. Se eu soltar esse negócio. Ou seja, meu vetor velocidade está aqui. Tá? Então, a força centrípeta é que garante que isso aqui entre. Certo? Por isso que às vezes a gente vai colocar ela para o centro e a hora a gente equilibra ela para lá. Por quê? Porque a mesma força que ela puxa para dentro, ela vai empurrar para fora também. O tanto de que a força centrípeta fizer vai ser o mesmo tanto que a inércia fizer, para ficar equilibrado. Porque lembra, se não está no equilíbrio, acontecem muitas coisas, que é na segunda lei de Newton. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Isso aqui, ó. Força centrípeta, força resultante centrípeta, quer dizer que só tem ela, no final das contas. E força é igual a m vezes a. A gente sabe que, pela segunda lei de Newton, a segunda lei fala o seguinte, fala que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu vou falar aqui também, ó, força centrípeta é igual a massa vezes aceleração. Por quê? Porque é resultante. É a resultante. Então a gente está entrando na segunda lei como a resultante, como a única força que está agindo seja a força centrípeta, ou a única que sobrou. Pode ter várias forças, mas a única que sobrou foi ela. Então, o que vocês têm que lembrar é o seguinte, força centrípeta vai ser um pouquinho diferente, que é m vezes... Qual que é a aceleração centrípeta? A gente sabe lá das aulas anteriores que é v ao quadrado dividido por r. Por quê? Porque a velocidade é constante. Lembra que eu falei que o movimento circular entrava na segunda lei de Newton? Por quê? Porque velocidade, ela pode ter esse módulo constante, mas é que ela está mudando, certo? Por quê? Porque quando ela estiver aqui, ó, quando essa bolinha estiver aqui, para onde que vai entrar meu vetor velocidade? Para cá. Vai ser igual? Não. Por quê? Porque aqui está para baixo, aqui está para cá. Certo? Então vai ter outra vetor velocidade. Então a velocidade, o seu módulo não muda, mas o vetor sim. Tá? Então, força resultante vai ser massa vezes aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. O que é o r, gente? O r é o raio, né? É o raio aqui, ó. Vou fazer em preto. Aqui, ó. É o r, é o raio. Certo? Como que a gente pode escrever um pouquinho mais bonito? Só escrevendo um pouquinho mais bonito. mv² sobre r.
Beleza? Gente, eu queria uma atenção especial para vocês, para física agora, nesse momento. Se puderem dar uma atenção especial, porque a gente está entrando no momento mais difícil de conteúdo do ano. A gente está entrando nos detalhes mais importantes de conteúdo do ano, é essa parte de leis de Newton. Depois é bem tranquilo, bem gostoso de trabalhar. Então, é o mais interessante? É muito gostoso. Só que, cara, é complicadinho entender algumas coisas. Então, reflita um pouquinho sobre isso aqui. Ah, mas por que a força centrípeta? Porque ela puxa para o centro, tá? Por que a força resultante? Porque na soma delas, só sobrou ela estava como predominante. Por que a velocidade é constante aqui, ó? Porque o módulo dela é constante. O seu vetor não, porque vetor é módulo, direção e sentido. Certo? Então, essa aqui é a força resultante centrípeta. Se está pedindo para você calcular a força resultante centrípeta, use essa fórmula. Se está pedindo para calcular a aceleração centrípeta, essa fórmula aqui. Certo? Isso aqui vai valer quando? Em movimento circular. Beleza? Tem um monte de relação que a gente vai aprender para movimento circular. Mas, por início, o que vai valer é essa aqui. Certo? V quadrado, mv quadrado sobre r, sendo r o raio do meu círculo. Beleza, gente? Então, vou deixar a tarefinha para vocês anotadas aí. Façam a tarefa, entre em contato comigo. Tem bastante gente procurando, super legal. Estou respondendo assim que eu posso. WhatsApp, Facebook, Instagram. Me procura para tirar dúvida, gente. Vai complicar um pouquinho daqui para frente. Vai, mas vai ser bem legal, bem gostoso esse conteúdo. Tá? Então, não se preocupem, vai ficar difícil, vai ficar bem interessante, mas eu confio em vocês, beleza? Até a próxima aula.